É o momento de optar, de decidir mesmo, e decidir com aquilo que ressoa com a sua alma, e não o que fulano ou fulana está falando para você fazer. Seja esse fulano, fulana, seu cônjuge, ou seja, da sua família, cada um é dono do seu próprio nariz, em outras palavras. Muito boa noite, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a quadratura que está rolando no céu entre Marte e os nódulos lunares. Os nodos, a partir do ano que vem, vão trocar de eixo astrológico, vão começar a transitar pela energia de Virgem e Peixes, que antecede também a entrada de Netuno em Áries e Urano em Gêmeos lá para o ano que vem, marca uma preparação de uma metamorfose global que vai se desencadear a partir do ano que vem. É natural que a gente pense que talvez os impactos não vão ser exorbitantes quanto a gente pensa. Porém, outras mudanças astrológicas que venham a trazer interpretações mais voltadas ao manter e à continuidade de antigas estruturas de poder vão acontecer daqui a um bom tempo, depois, inclusive, da entrada de Netuno em Áries, depois de Urano em Gêmeos, dos nodos e do Saturno. Então, toda essa leva de planetas que troca de energia em 2025 marca a verdadeira ressintonização, pois são diversos planetas de vibração coletiva mudando a sua frequência de onda praticamente de uma vez só. Então, isso significa sim, está representando sim uma mudança que vai se estender para os próximos anos e vai sim ser drástica. Afinal de contas, são os 3 geracionais mudando de energia praticamente um seguido do outro, né? A gente teve a primeira entrada de Plutão em Aquário lá para 2023 e agora teremos a primeira entrada de Urano e Netuno nos próximos signos, né, Urano em Gêmeos e Netuno em Áries, agora em 2025. Então, são 2 anos de intervalo, mas se a gente for considerar o ciclo dos geracionais, o tempo de órbita desses planetas, né, e o tempo que eles demoram para atravessar o zodíaco, que são coisas diferentes, 2 anos não são quase nada. Então, a mudança vai ser, sim, drástica e profunda, que a gente vai ver a partir do ano que vem. Hoje a gente vai trabalhar sobre esse aspecto de Marte quadrando os nodos e a gente vai comentar um pouquinho sobre as grandes mudanças, alterações, né? Verdadeiras cirurgias na nossa intimidade que o Marte está realizando, como que isso vai impactar as nossas vidas e algumas dicas para a gente estar seguindo nesses dias que vão se seguir, né? Que começaram agora dia 11, o Marte começou a fazer esse aspecto e vai se estender até o dia 20. O aspecto ele vai ficar exato entre o dia 15 e 16, amanhã e depois, que o Marte vai estar exatamente no mesmo grau que o nodo. E esse momento ele é bem decisivo, né? O Marte ele está chamando os 2 nodos para uma conversa, avaliando o quanto a gente conseguiu se libertar de vínculos do passado que nos drenavam e o quanto a gente conseguiu reciclar vínculos do passado que a gente quer manter. Isso o Marte perguntando para o nodo sul em Libra e perguntando para o nodo norte em Áries. O quanto você conseguiu encaminhar e direcionar a sua vida para de acordo com as coisas que individualmente a sua inspiração, o seu propósito lhe clamam. A relação entre os dois, quer dizer, a gente parando para perceber de fato até que ponto as relações e os vínculos do passado que estavam nos drenando, estavam nos tirando também, simultaneamente, do nosso direcionamento de propósito, né? E como os vínculos que a gente conseguiu renovar, regenerar do passado, vão, de certa forma, nos impulsionar e direcionar agora, sim, um propósito mais associado com a inspiração individual de cada ser, e não mais uma expectativa externa, né, uma projeção de vida ou de estilo de vida. Quando a gente aborda Marte em Câncer, a gente pega muito na questão familiar. Muitas construções de comportamento, né, muitos projetos de vida foram familiares, né, foram construções e projeções familiares que se estabeleceram e se colocaram como caminho a ser seguido, né?
Então, esse trânsito, esse aspecto de quadratura entre Marte e nodos, ele também faz a gente romper com muitos padrões familiares, e a gente sabe que muitas vezes isso acontece de uma maneira um pouco conflitante, tá? Inclusive com os próprios integrantes e parentes. Esse momento astrológico, né, que começou dia 11 e vai até o dia 20, pode ser marcado por intensas discussões nesse sentido e conflitos familiares nesse sentido, para que a gente consiga realmente se desprender, né, de relacionamentos, sejam eles afetivos ou não, que nos desviam do nosso próprio caminho. Um aspecto importante que arremata e faz a gestão de assuntos à vida afetiva e emocional, nos cobrando posicionamentos, decisões e posturas condizentes e consistentes com aquilo que desejamos e mais, aquilo que nos serve como propósito de vida. Então, é realmente um aspecto que pode trazer situações conflitantes, brigas até, mas que são males que vêm para o bem, né? Verdadeiros livramentos que vêm no formato ali da torre. Então, gente, é um momento muito bacana para a gente aproveitar. Quem precisa assinar contratos, né, tomar decisões profissionais que envolvam a mudança de casa, mudança de estado, de país. Câncer tem a ver com as raízes, né? Então, é o momento de optar, de decidir mesmo, e decidir com aquilo que ressoa com a sua alma, e não o que fulano ou fulana está falando para você fazer. Seja esse fulano ou fulana seu cônjuge, ou seja, da sua família, ou seja, uma amizade que serve como família, né, que estava ali na base do núcleo familiar, que serviu como núcleo familiar. Então, é esse momento da gente tomar decisões com base na nossa inspiração, no nosso propósito de vida, sem pensar tanto nos relacionamentos. Até porque os relacionamentos que permaneceram e vão permanecer depois desse processo são relacionamentos que, de certa forma, sabem respeitar e saberão o limite entre a influência que eles têm e as decisões individual que cada um tem pela sua vida. Cada um é dono do seu próprio nariz, em outras palavras. Também é propiciatório, é bom para venda e compras de imóveis, e especialmente imóveis assim que têm um vínculo familiar muito latente, né, de muito tempo, muito antigo, e aí deseja se ressignificar aquele ambiente, aquele local, está muito propício para venda e compra de imóveis. E mudanças de endereço também, porque a nossa casa é regida por essa energia de Câncer, e o Marte, ele está direcionando para um lado ou para o outro. Então, a gente pode esperar reviravoltas no sentido imobiliário também. Legal a gente parar para pensar que o Plutão retrógrado em Capricórnio, resgatando assuntos que ele despertou lá em 2008, 2009, também vai de encontro com essa questão. Então, a gente pode, inclusive, ter impactos, especulação imobiliária geral, coletiva mesmo, não só na questão ali de individual de mudança de casas. Interessante observar isso. E outros pontos aqui, mas para finalizar, é a questão dos rompimentos afetivos e a reconstrução das relações. A gente já falou mais ou menos por cima disso no começo do vídeo, né, sobre relações que foram cortadas porque estavam nos desviando do nosso próprio caminho, e relações que foram recicladas porque, dessa maneira renovada, nessa nova perspectiva, existe algo que pode acrescentar. Rompimento de laços afetivos é uma marca, tá, que a gente vai ter para esse final de ano, especificamente isso tomando parte agora até o dia 20. Então, é o momento de decidir o que você quer. Você gosta mais da pessoa, do relacionamento, ou de você, e até qual ponto esse relacionamento está alinhado com você, até que ponto não é você que está se entortando para se alinhar a algo externo.
Então, esses tipos de questionamentos, de reflexão, que são válidos da gente ser bem frio até em certa instância, para avaliar direitinho o que vale a pena manter e o que não vale, tá bom? E o ponto final, que é a questão da violência doméstica, que é um ponto que eu já ressaltei em outros vídeos, mas é importante de dizer o óbvio, né? Algumas vezes. O Marte, por representar essa força da agressividade, né? Da raiva e da coragem também, ele pode falar sobre violência, violação, e Câncer é o signo da casa. Então, momentos em que Marte passa por Câncer são momentos que a gente tem aumentos no índice de violência doméstica, no índice de denúncia de violência doméstica, e mais casos tendem a acontecer. Nesse sentido, coisas que vierem a acontecer até o dia 20 vão ser claros sinais, vão ser nítidos sinais a respeito de qual caminho deve seguir, né? Uma pessoa que pratica ali um ato de violência doméstica, né, que faz um abuso emocional que seja, ou até parte para agressividade física mesmo, com certeza tem mais a subtrair e a desviar dos próprios propósitos do que acrescentar. Então, é necessário que a gente tenha esse olhar com um discernimento bem apurado para avaliar direitinho em que pé anda os nossos vínculos emocionais. No fundo, é sobre isso. E aí nós vamos perceber que existe partes, né, algumas relações, as mais equilibradas, possuem partes dos dois lados da moeda, né? Partes em que há dissonâncias e partes em que há ressonância. Então, qual é o peso? Tem mais prós do que contras? Vale a pena? Se é interessante, inclusive, a gente anotar, a gente parar para conversar, né? Chamar aquela pessoa, aquele familiar, o seu amor, o seu parceiro, a sua parceira, para conversar, aproveitar a energia do Mercúrio, do signo de Virgem, que possibilita essa compreensão certeira, precisa daquilo que se está comunicando. Isso facilita o entendimento quando há essa possibilidade, né? Obviamente, a gente não está falando aqui dos casos de violência doméstica grave, né? E coisas até piores que podem acontecer, mas nas relações que há uma possibilidade de alinhamento e equilíbrio, vale chamar para conversa, entendeu? E outra questão, para além da conversa, a energia do Mercúrio em Virgem combina muito também com a gente colocar no papel, né? Realmente, de fato, fazer essa listinha de prós e contras e entender o que pesa mais ali, o que vale mais, né? Lembrando que o valor de Vênus, ele também está em seu domicílio, né? A Vênus está lá em Libra. Então, o nosso discernimento, nossa comunicação vai estar bem precisa, bem certeira, bem na lata, e a Vênus, ela está exatamente na energia em que consegue sentir, né, o que é uma troca equilibrada. Então, vejam só que momento maravilhoso para a gente transmutar e transformar os nossos relacionamentos, tá? E também ter coragem de colocar ponto final em relações abusivas. E é interessante notar que quando há disposição entre as duas partes, verdadeiras alquimias, verdadeiros milagres podem acontecer, né? Quando há o envolvimento honesto, o sentimento verdadeiro, aquilo permanece, né? Aquilo não é destruído pelos conflitos. Os conflitos, eles se contornam, porque não há também, a gente para, né, ouvindo a gente falar tudo isso, a gente passa, talvez, a pensar que, nossa, então eu só vou querer me relacionar agora com pessoas 100% que vão respeitar as minhas decisões, o meu caminho profissional, a cidade onde eu quero morar e tudo mais.
Só que a gente esquece que ninguém é perfeito, né? E sempre, em toda relação, tem conflito, porque na relação surge a intimidade, você conhece a sombra. Na sombra de Hades tem riqueza, mas também tem trevas. Então, você passa a ver as pérolas, né? Que a riqueza maravilhosa que é ter aquela pessoa na sua vida e também os incômodos que surgem com essa relação. Então, nenhuma relação vai ser um comercial de margarina, né? Um momento Monange perfeito. Sempre vão haver alguns conflitos, sempre vão ter algum conflito, né? Esse momento, ele é excelente para que esses conflitos sejam contornados com equilíbrio e alinhados às metas, objetivos e propósitos individuais de cada um que compõe o núcleo da relação. Beleza, gente? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Achei importante tratar desse aspecto, ele é bem significativo para as questões do eclipse também. Tem vídeo sobre o eclipse, tem vídeo sobre o Marte em Câncer, sobre a Vênus em Libra e o Mercúrio em Virgem, tá? Depois vai lá conferir que ficou super legal. Voltamos com a frequência de vídeos no canal, então tá muito bacana e eu também estou me animando, me inspirando novamente. Olha só, reciclando os nossos caminhos, né? Reciclando aquilo que nos dá inspiração de verdade. Que bonito, né, gente? É isso aí. Deixa o seu like, deixa nos comentários o que você achou. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para quem gosta de astrologia. Você pode ser membro e contribuir aí com um valor simbólico mensalmente para estar fortalecendo o nosso trabalho. E se você tiver interesse em consulta particular, tarô, mapa astral, limpeza energética com magia, é só chamar aqui no número do WhatsApp ou mandar um e-mail para esse endereço que está aqui no cantinho da tela. Beleza? É isso, gente. Um abraço e até a próxima. Tchau.